Queridos irmãos, vamos estudar hoje a palavra de Deus. Nós vamos ver hoje que Jesus Cristo veio a este mundo humilde, sofreu, padeceu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje ele vive para sempre e ele voltará outra vez. Jesus vai voltar novamente. Quando? Os acontecimentos dizem que Cristo vai voltar logo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. São tantos problemas que nós enfrentamos que Cristo está voltando. Você acredita nisso? Você acredita na volta de Cristo? Vamos então continuar nosso estudo para que nós possamos então ver a veracidade deste evento, como que ele vai fazer, como ele vai se apresentar. A volta de Jesus Cristo é a maior promessa da Bíblia Sagrada, bendita esperança de todo cristão. Desde o momento em que Jesus ascendeu ao céu, a igreja aguarda com expectativa o cumprimento desta promessa gloriosa. Desde o dia que Jesus Cristo foi para o céu, nós aguardamos esta promessa gloriosa. Os anjos que ficaram com os discípulos, 2 anjos vestidos de branco, disseram: o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai descer também, novamente. Só que quando ele descer novamente, ele vai descer com poder e grande glória. Ele vai trazer anjos com ele, majestades. O nosso Senhor Jesus voltará então com muito poder. Vamos ver então. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui ele está dizendo que todas as nações, as tribos, vão se lamentar. Nós vamos ver as pessoas que não acreditaram, aquelas que acharam que era uma utopia, que isso não seria uma realidade. Mas quando eles voltarem a Jesus Cristo, quando eles verem Jesus Cristo voltando, eles vão cair na realidade e vão se arrepender, vão então chorar, vão lamentar. Por que não dei atenção? Por que eu não quis saber? Por que eu não quis perder tempo? Por que eu não estudei? Por que eu não tive conhecimento da palavra de Deus? Tudo isso vai ser os pensamentos que vão passar pela cabeça das pessoas que vão ver a volta de Cristo e que não estavam esperando. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre aquele dia, sobre ele. Todas as tribos da terra se lamentarão. Ele então está dizendo aqui que ele virá com as nuvens do céu, com poder e grande glória, com os anjos, com alaridos de trombetas, com barulhos, uma voz como de trovão, a Bíblia diz. Todos verão de uma outra extremidade da terra. Todos verão Cristo então voltando. O apóstolo João confirma a promessa da volta de Cristo. Todo olho verá, não haverá exceção. Até mesmo aqueles que o crucificaram testemunharão sua glória. A expressão sim, amém, é uma dupla confirmação em grego e hebraico de que essa promessa é absolutamente certa e verdadeira. Jesus voltará e todo mundo saberá. Até mesmo aqueles que o crucificaram. Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E lá no Monte das Oliveiras, ele vai estar chegando. E
E aqueles que o crucificaram vão ressuscitar para vê-lo, mas não vão participar da sua glória. Isso é uma coisa muito interessante. Sabemos que aqueles que o crucificaram, quando virem ele, vão se arrepender profundamente, mas será tarde demais. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Veja bem, ele vem então em cima de um cavalo branco. Isso é representativo, porque naquela época o cavalo era o que mais rápido caminhava, mais poder, né? Mas Jesus virá então agora com poder e grande glória. E os anjos vão vir com ele. Vai ser milhares e milhares de anjos. E a Bíblia diz que eles vão recolher os escolhidos de uma a outra extremidade da terra e dos céus. Nós seremos então recolhidos, transformados. Em um abrir e fechar de olho, todos seremos transformados. Esta é uma das descrições mais poderosas da volta de Jesus Cristo. Ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, montado em um cavalo branco, símbolo de vitória e pureza. Seus olhos, como chama de fogo, representam seu juízo penetrante que tudo vê. Os muitos diademas mostram sua autoridade suprema sobre todos os reinos. Ele é chamado a Palavra de Deus. Os diademas representam então o seu poder sobre as nações, o seu poder sobre todos aqueles que não aceitaram, que não creram. Mas aqueles que creram serão felizes. Vai ser um momento maravilhoso que esperamos há muito tempo. Para ser sincero para vocês, quando eu tinha já 5, 6 anos de idade, meus pais já pregavam a volta de Cristo. E eu já tinha aquela vontade de ver Cristo voltando. Olhava para o céu diariamente, esperando Cristo voltar. E hoje eu continuo olhando para o céu, esperando Ele voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha o que Jesus está falando aqui. Vocês mesmos sabem, eu já falei várias vezes, que a minha volta vai ser como um ladrão à noite. O ladrão, quando vem, ele não avisa que vai vir. Ele quer pegar a pessoa desprevenida. Vai ser mais fácil para ele. Jesus Cristo, quando voltar, vai pegar muita gente desprevenida. Muita gente que não acreditaram. Muita gente que não tiveram tempo para estudar, para ver, para ouvir. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante. A paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Sabemos então que uma mulher grávida, chega o dia e a hora, e não há como adiar. Assim também a volta de Cristo. Vai chegar o dia, a hora, e não vai ser adiado. E aqueles que virão se lamentarão. Por que eu não acreditei? Por que eu não me interessei? Eu achava que era uma brincadeira, mas não é brincadeira, meus irmãos. A volta de Cristo é a maior realidade que existe. O apóstolo Paulo alerta que a volta de Jesus será inesperada para os desprevenidos. Será uma volta inesperada para aqueles que não estão esperando. Enquanto o mundo proclamar a paz e segurança,
achando que tudo está sob controle, a volta do Senhor surpreenderá como um ladrão de noite. A volta de Jesus, então, surpreenderá como um ladrão à noite. Aquele que não tem hora marcada para chegar e aquele que, quando chega, o dono da casa está desprevenido. Então, o ladrão toma conta de tudo. Mas Jesus Cristo, quando voltar, muitos vão estar desprevenidos e vão chorar e vão lamentar. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é o quê? É um som de trombeta. E com voz de arcanjo. Arcanjo o quê? Anjos. Anjos poderosos. E com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Então Ele está dizendo aqui que aqueles que se salvaram e estão mortos ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos, eles serão transformados no abrir e fechar de olho. Será um evento rápido, maravilhoso, num abrir e fechar de olho. Só que ele vai vir com som de trombetas, voz de arcanjos. Ele vai vir todo poderoso. Esta passagem descreve o glorioso arrebatamento da igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo descerá do céu com 3 sinais poderosos: um alarido, grito de comando, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Primeiro, os crentes que já morreram ressuscitarão com corpos glorificados. Em seguida, os crentes vivos serão transformados e arrebatados juntos nas nuvens para encontrar o Senhor Jesus. Será um evento, então, lindo e maravilhoso. Um evento onde eu tenho desejo de estar presente. Eu quero ver Jesus voltar. E você? Você tem esse desejo de estar presente na volta dele? Que dia maravilhoso. Vamos então aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem recebeu, ocultando em seus olhos. E estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. No momento que Jesus foi para o céu, que ele subiu para as nuvens, os discípulos ficaram admirando, e naquele momento tinha 2 anjos vestidos de branco e disseram: vocês estão olhando o quê? Ah, vocês estão olhando Jesus. Sim, esse Jesus que vocês viram subir para o céu, esse mesmo Jesus vai voltar, só que vai voltar com poder e grande glória, para buscar aqueles que amam Ele, aqueles que estão esperando Ele. Este é o relato da ascensão de Jesus ao céu, testemunhada pelos discípulos. Enquanto eles olhavam espantados para o céu, 2 anjos apareceram com uma promessa extraordinária: Jesus voltará da mesma maneira que subiu. Uma promessa extraordinária. É um evento grandioso, poderoso. E aqui continuando então, Mateus 24:33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele estava dizendo aqui dos acontecimentos que precedem a volta do nosso Senhor Jesus. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino. A situação do planeta Terra, neste momento, vai estar caótica, cheia de problemas. Hoje já estamos cheios de problemas. Já não dá para confiar em pai, não dá para confiar no filho. Já são coisas terríveis que acontecem, doenças terríveis, covides,
câncer. São tantos os problemas que temos nesta terra que nós estamos angustiados, ansiosos pela volta do nosso Senhor Jesus. Jesus ensinou que haverá sinais que antecedem sua volta: guerras, fomes, terremotos, perseguições, falsos profetas, aumento da iniquidade são algumas desses sinais. Fome também, terremotos, peste. Tudo isso vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus. Nós vamos estar esperando por tudo isso. Vamos estar presentes. Portanto, estáis vós também percebidos. Evangelho de Lucas 12, capítulo 12, versículo 40. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Apercebidos é um termo que nós estamos usando muito, mas quer dizer o quê? Temos que estar atentos, apercebidos. Temos que estar prestando atenção, estar dia a dia esperando esta volta, dia a dia tendo ansiedade por este momento e tendo então o desejo de participar desse dia. Mais uma pergunta, de novo: você tem esse desejo de participar desse evento maravilhoso? Jesus nos exorta diretamente: estejam preparados. A volta do Filho do Homem acontecerá em um momento que ninguém espera. Não podemos adiar nossa preparação espiritual para amanhã. Cada dia uma oportunidade de viver em comunhão com Deus, em santidade e obediência. Temos então que nos preparar em todos os sentidos. Temos que ter uma personalidade de amor, de bondade, misericórdia, uma personalidade digna de viver eternamente, onde o mal não vai existir mais. O mal não pode estar existindo no nosso coração quando da volta do nosso Senhor Jesus. Temos que limpar o nosso coração as maldades, os desejos ruins, os vícios, as invejas, as mentiras, o egoísmo. Temos então que limpar de nós todos esses problemas. Esta passagem conecta duas verdades fundamentais: a certeza da morte e do juízo, e a certeza da segunda vinda de Cristo. Assim como é inevitável que todo homem morra e enfrente o juízo, é igualmente certo que Cristo voltará. Ele vai voltar novamente, é certo, não há dúvidas. Não é um evento talvez, não, ele é real. Mateus 24, 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Jesus então deu aqui um exemplo de um pai de família que tinha que cuidar da sua casa para que o ladrão não entrasse. Se ele soubesse na hora que o ladrão viesse, ele estaria pronto, preparado, e não deixaria que o ladrão arrombasse a sua porta. Mas aqueles que estão dormindo, o ladrão chega e pega eles despercebidos. Jesus usa uma ilustração poderosa do cotidiano. Se um dono de casa soubesse a hora exata em que o ladrão viria, ele ficaria acordado e vigilante. Ele não ficaria então desapercebido. Ele não ficaria então sem saber o que fazer. Ele estaria já preparado, sabendo o que vai fazer quando o ladrão chegar. Não é isso? A conclusão: a certeza da volta de Jesus. Ao longo desta palestra, estudamos 10 passagens bíblicas que confirmam de forma inequívoca: Jesus Cristo vai voltar. Esta não é uma opinião humana, mas a palavra infalível de Deus. Nessas 10 mensagens que nós vimos que a primeira promessa, que ele subiu, da mesma forma voltará.
Outra promessa, como ele vai voltar. Outra mensagem dizendo que temos que estar preparados. Outra mensagem dizendo que temos que desejar, esperar, estar então felizes com esta grande promessa. É uma promessa real, verdadeira. Nós vamos participar desse evento. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20 é o final da Bíblia, o último versículo da Bíblia. O apóstolo João falando de todas estas coisas que iriam acontecer, a volta de Cristo, os acontecimentos finais. No último versículo ele diz, ora vem, Senhor Jesus. Ele quis dizer o quê? Venha, Jesus, eu estou preparado, eu estou esperando. Agora uma pergunta, você ouviu esta mensagem? Você compreendeu que Jesus Cristo é o Salvador e que Ele vai voltar? Você já aceitou Jesus? Se você não aceitou ainda, quer aceitar Jesus hoje, agora? É uma decisão. Fazer parte desta grande comitiva significa apenas tomar uma atitude. Crer, acreditar, ter fé, aceitar. Se batizar, fazer parte. O batismo é um ritual público, onde eu estou dizendo, eu a partir de agora estou morrendo para o mundo, estou nascendo para o reino de Cristo. Faço parte desse reino maravilhoso. Se você quiser aceitar, quiser se batizar, deixe uma mensagem no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida sobre esta mensagem, pergunte nos comentários. Mas qualquer uma outra dúvida sobre a Bíblia, sobre o nascimento de Cristo, sobre a trajetória do ministério de Cristo, é só perguntar. Se você assistiu essa mensagem e achou que essa mensagem é importante na sua vida, dá o like, aperta o sininho para ver outras mensagens, compartilha com aquelas pessoas que você ama, se inscreva no canal, que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria no vosso coração e certeza que vamos subir para o céu com Ele.